Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. Você sabe o que é psicopatia? Sabe como identificar um psicopata? Psicopatia é uma doença, é um distúrbio de personalidade? Tudo isso nós vamos conversar aqui hoje. Para isso estou recebendo a doutora Júlia Barani, que é psicanalista e também publisher na editora Barani. Boa tarde, doutora Júlia. Boa tarde, Silvia. E também faz um outro trabalho, né, voltado, queria que você falasse um pouco das suas diversas facetas profissionais, antes da gente entrar no assunto. Sim, eu também me intitulo, né, a um trabalho que eu desenvolvo chamado Pedagogia Artística, porque toda terapia, no fundo, é uma volta à autoeducação. Do mesmo jeito que você aprendeu desde que você nasceu as coisas, né? E com isso você foi se situando no mundo, assim também, quando adulto, você tem que consertar algumas coisas que saíram errado. Então você volta a essa mesma atitude de autoeducação e através da criatividade, né? Você se recria. E para isso nós usamos recursos artísticos. Todas são atividades afins, inclusive na editora, sim, como publisher. Sim. Você tem esses temas como foco? Sim. Sim, porque o livro é também um impulso. Eu falo, né, são janelas para a alma, né? Para o mundo, dentro de você e fora de você. Então, quando você consegue chegar numa janela e abri-la, você se dá uma oportunidade para conhecer, para descobrir e para se recriar. Olha, quanta coisa interessante, teríamos assim 3 horas de programa tranquilamente. E justo hoje a gente acabou por conta do trânsito, começando um pouco mais tarde. Então vamos direto falar da psicopatia. Sim. O que é a psicopatia exatamente? Um assunto que está sendo muito debatido e tem muito desconhecimento. Muitas vezes as pessoas se deparam com um comportamento estranho ou agressivo ou deletério e já chamam aquilo de psicopata, e não é, né? Nós temos 3 tipos de distúrbios ou até doenças psicológicas, uma chamada borderline, outra chamada narcisismo, e nós temos a psicopatia, que não é doença. Já vou explicar. Esses três estados do ser humano geram situações deletérias para os outros, não só para a própria pessoa, mas para aqueles com quem eles estão se relacionando. O psicopata não é doente. O que faz a diferença entre o psicopata e esses outros dois, o borderline e o narcisista? O psicopata não tem alucinações. Ele está em perfeito controle da situação. É uma situação incurável. Não tem É uma doença física? Não é nem física. Antigamente, os profissionais de saúde chamavam aquilo de insanidade moral. Psicopatia é um distúrbio de personalidade. Enquanto o narcisismo... Provocado pelo quê? É algo que falta? Ele tem realmente um funcionamento defeituoso no cérebro, tá? O sistema órbito frontal, aqui atrás dos olhos, né? Que nas pessoas sãs tem uma atividade que é detectada, inclusive em PET scan, né? Aquela imagem do cérebro em movimento, né? Nos psicopatas, e essa parte cerebral é responsável pelas emoções nobres humanas. Medo, amor... Medo não é uma emoção nobre, embora seja comum a todos os seres humanos, né?
compaixão, solidariedade, amor, respeito, consideração, empatia. Então são manifestações ausentes no psicopata. O psicopata simplesmente não tem isso. Ele finge. E finge muito bem. Tanto é que nós não detectamos. Agora, quais seriam os sinais para detectar? Porque a gente percebe, como estávamos conversando antes de entrar no ar, que cada vez mais o mundo está doido, né? Você convive com comportamentos estranhos no local onde estuda, na sua vizinhança, num campo de futebol, né? E que a gente talvez identifique como uma psicopatia. Convivemos com pessoas assim. Sim. E eu li, inclusive, que de 30 pessoas, 4 têm esse distúrbio de personalidade. Ou seja, é um número muito elevado. Sim. Que significa que dificilmente um de nós não vai, em algum momento da vida, se deparar com um psicopata. Quais seriam as características para se identificar esse psicopata? E o que fazer? Né? Pois é. Primeiro, tem que saber que eles existem, né? Porque a gente... Assumir que eles existem. Né? Não é aquele serial killer, não. Aquele é um psicopata. Mas tem muitos outros que estão no meio de nós, pode ser o nosso Porque quando vizinho. a gente fala em psicopata, a gente relaciona diretamente ao filme de terror, Sim. ao filme de suspense, o qual Sim. existe um assassino, um Isso. serial killer, a qual existe um crime horroroso. Sim. E não é só isso, vai além disso. Né? Um psicopata é aquele que não tem compaixão, não tem empatia, não se responsabiliza por nada. E ele mata, sim. Se ele não mata fisicamente como o serial killer, ele mata as suas finanças, a sua vida emocional, psicológica, né? A sua vida relacional, a sua profissão, ele acaba com tudo. De alguma forma é um transtorno na sua vida. Isso. Alguém que conviveu com um psicopata, seja numa relação íntima de parceria amorosa, por exemplo, ou dentro de uma empresa, e tem muitos, na política então nem se fala, mas dentro de uma empresa, um psicopata acaba com os seus subalternos, os seus colegas de trabalho, ele rouba ideias, ele rouba a posição do outro. Passa por cima, pisoteia. Pisoteia, E tudo isso de uma forma muito sutil, que o outro nem percebe. A capacidade de seduzir é enorme. Ele é charmoso, não existe psicopata feio e assustador. Não, muito pelo contrário. Eles são carismáticos, são encantadores, têm uma lábia que você acredita em tudo que ele fala. Mesmo que seja tudo mentira, nenhuma palavra daquilo que saiu da boca dele é verdade. Mas você acredita, porque ele sabe te convencer. Então, um psicopata, você me perguntou lá atrás, como é que a gente detecta? Desse jeito não dá para detectar. Na grande maioria das vezes, você sabe que é um psicopata depois que ele acabou com você. Né? Aí você sabe que você esteve com um. Porque existe também a tendência da gente deixar de lado, né? Seja num relacionamento íntimo, o qual existe o envolvimento da sua parte, né? Seja com um familiar, né? Ou um amigo próximo, alguém que você convive. Ah, foi só uma vez, deixa passar, foi ocasional, deixa quieto, né? E a coisa vai ficando grande e perigosa. Né? Porque de alguma forma, o que a gente sabe é que ele vai acabar com você. Sim. Isso é um fato. Não tem dúvida, tá? A não ser que você continue sendo útil. Aí ele vai te manter mais um pouco. Eu vou dar um esquema, um script básico, que todos eles seguem, num relacionamento amoroso, por exemplo. Né? Aquela mulher, em geral, é uma mulher carente, que passou por algum trauma recente, perdeu alguém por morte, por alguma coisa, né?
É uma mulher muito sensível, muito compassiva, ela tem vontade de ajudar todo mundo. Tá? Esse tipo é o alvo preferido de um psicopata. Aí ele, como um bom predador, né, um lobo, vamos dizer, ele está vendo o que ele vai caçar. Observa, com todo cuidado, e bate o olho em você, por exemplo, se você for esse tipo de pessoa, bate o olho em você e começa a te estudar. O que você gosta? Quais são seus pontos fracos? Onde você vive? Como você se relaciona com as pessoas? Descobre, por exemplo, que você adora rosas amarelas. Descobre. E vai fazendo a listinha. Aí ele se apresenta a você como o homem que vai salvar você de todos os seus problemas. Que você assim esperou que você vai enxergar, porque ele está completamente estudado e preparado para isso. Né? E ele te mostra como se você fosse... Ele e você são almas gêmeas. Você acredita, porque ele te diz coisas que nenhum homem antes disse. Ele se apresenta como amoroso. Ele já testou umas 20 vezes antes com outras mulheres, deu certo, e ele está de novo usando as mesmas táticas com você. Né? E dá certo. Então, ele tem pressa em se casar, em mudar para a sua casa. Em geral, tomar posse da sua vida. Sim. Você tem uma casa, você é proprietário de um apartamento, por exemplo, né? Ele acha, não, é melhor a gente morar no seu. Ele não diz que ele não tem nada, não tem onde morar, né? Não é isso, depois você descobre. Aí ele vem e se instala na sua vida, né? Até casa com você, se é isso que é importante para você. No papel, aonde for, né? Casa. Se instala. Vai tomando conta da sua conta bancária, dos seus relacionamentos profissionais, vai te afastando de todo o seu sistema de suporte, família, amigos, para te controlar. Você não percebe. Nessa fase você está deslumbrada. E o que seria isso? Movido pelo prazer disso tudo? Ou é um outro mecanismo? É uma coisa... Não é nada, não é nem pelo prazer, pode até existir o prazer, mas é só pelo fato de fazer, porque é essa a característica. Não, um psicopata é um parasita. Ele não tem vida própria, na verdade. Ele não tem emoções próprias. Ele precisa do outro para se pendurar e sugar, como um parasita pendura numa árvore. Como o sanguessuga precisa do seu sangue para viver. O psicopata é a mesma coisa. Ele precisa dos outros. Ele não fica sozinho. Raramente fica. Porque como é que ele vai viver sem sugar alguém, né? Tanto a vida emocional, ele suga, é um vampiro emocional. Quanto a vida financeira, relacional, tudo, ele precisa do outro, né? Então, essa é a primeira fase. Essas alturas você já entregou tudo para ele. Até a senha da sua conta bancária, se for o caso, entendeu? Porque você confia, ele te fez confiar nele. Né? Segunda fase, ele começa então a tirar as coisas de você. Puxa, eu estou com um problema, vamos investir 20 mil naquilo lá? Negócio dele, tá? E aí você vai entregando tudo, vai entregando. Ele vai te tirando. Quando você não tiver mais nada para ser sugado, esse parasita vai mudar de... Terceira fase. Tudo que antes ele elogiava em você passa a ser defeito. Até a sua cozinha. Se antes ele achava a tua cozinha o máximo, nesta terceira fase ele diz que ele prefere comer no restaurante. Né? Se até então você era o máximo na cama, e ele tem todas as técnicas, você nunca passou uma relação sexual desse jeito, nunca viveu uma relação sexual desse jeito na tua vida, porque ele conhece tudo, estudou nos mínimos detalhes. Nessa terceira fase, você passa a não ser mais interessante.
Então entra o acabar com você. Ele vai destruindo tudo, tudo. Deixa transparecer indícios de outras mulheres. Não que antes ele não tivesse, ele nunca parou de te trair. Só que nessa terceira fase, é o momento dele te mostrar. Mostra. Porque aí entra o prazer. O prazer. Ele sente nisso. Você se desespera. O que você fez de errado para aquele homem maravilhoso agora virar isso? E ele te faz acreditar que o problema é você, não ele. E você se sente enlouquecer. Por ser tão sedutor, Sim. você acredita que é você o problema. E ele te faz acreditar que você não presta, que você enlouqueceu, que, coitadinha, ela está tão mal. Você vai entrando em depressão, você tem vontade de chorar o tempo todo. E a última é a descartada final. Ele te chuta quando não tem mais nada para tirar de você. E porque ele já tem a próxima. Ele não vai te descartar, ele só vai te chutar a hora que ele já está com o pé no outro. Se é um parasita. Né? E aí, toda a história começa de novo. Fecham-se as cortinas nessa cena de teatro, ou nessa peça. Um novo episódio. Abrem-se as cortinas e começa tudo de novo. E aí tudo isso a gente passa, todas essas características, a gente passa para a vida profissional, a gente passa para a convivência do seu vizinho e como conviver com isso dentro de casa. Por exemplo, a mãe que tem um filho psicopata, a partir de que idade ela começa, ela vai notar esse comportamento? A partir de que idade se manifesta, e já engatilhando numa outra pergunta, é um distúrbio de personalidade específico de homens ou também acerca mulheres? Como é que é? A predominância dos homens, mas tem muita mulher psicopata. E aí, eu conheço. Elas usam o seu charme, a sua sexualidade para acabar com os homens. Né? E voltando à sua pergunta de criança, sim, começam a aparecer já desde criança indícios de psicopatia, embora ela se estabeleça mais na adolescência e juventude. Aí que você já sabe, né? Mas ele gosta de judiar de animais, ele maltrata os irmãos se tiver. Né? Por exemplo, um menino psicopata, ele vai atacar sexualmente as irmãs. Ele bota o pai contra a mãe contra o pai. Desarmonia. Um psicopata causa desarmonia onde ele estiver. Para poder dominar. Divide para dominar. Né? Essa criança na escola pode causar muitos problemas. É um bully. Né? Atrapalha professor, atrapalha a classe, pode chegar a ser delinquente juvenil, infanto-juvenil. Né? Pode até ter sido, mas ninguém descobriu, porque ele conseguiu encobrir tão bem, ou botou a culpa em alguém, não foi, né? Ele só vai descobrir, você só vai descobrir se ele quiser que você descubra, em outras palavras. Mas também ele não é tão infalível, às vezes escapa alguma coisa. Né? Então, mas na maioria das vezes ele consegue controlar muito bem a situação. Agora, esses pais, existe cura? Não. Não existe cura? Não. Então, não existe medicação. Existe uma medicação de controle para isso? A doutora Hilda Morana, com quem nós estamos formando um grupo de apoio a sobreviventes de psicopata, multiprofissional, porque raramente existe esse apoio para sobrevivente de psicopata. A doutora Hilda Morana diz que há medicação para abafar um pouco essa gana de atividades, de excitação que o psicopata procura, porque na verdade ele é um cara entediado, é uma criatura entediada. Então ele sempre procura emoções. E como que ele procura emoções?
machucando os outros, ele tem prazer no sofrimento que ele causa nos outros. Sabe aquele, a pessoa está se descabelando, chorando e ele tem aquele sorrisinho. Consegui, estou conseguindo, olha aí, né? Esse tipo de coisa. Então, existe essa medicação que ela indica. Ela desenvolveu um diagnóstico que é usado em todos os tribunais brasileiros para diagnosticar psicopata. Ela é autora deste teste. Tá? Então, e outra coisa que é possível fazer com uma criança é controle comportamental. Fez castigo. Mecanismos de comando. De comando, Não é pela sensibilidade, não é pela emoção, não. porque isso não existe. Mamãe está triste, papai está triste, você magoou, você judiou, não adianta. Não. A única coisa que vai atingi-lo e vai restringir um pouco o seu comportamento destrutivo é consequências danosas para ele. Ele não vai aprender com isso. Ele não vai aprender que ele fez algo errado. Ele não vai entender que tem certo e errado. Não, isso ele nunca vai entender. Mas aí ele vai entender que se não ele... existe nele esse discernimento. Não existe. Para ele não... Não. Porque o centro do mundo é ele, os outros não existem. As outras pessoas são objetos utilitários para ele. Ele usa as pessoas. As pessoas não são seres que têm sentimentos. Para ele isso tanto faz, ele não reconhece isso. Ele só reconhece a si mesmo. E pega tudo que ele quer, mesmo que seja do outro, não importa. Ele quer, ele pega. Né? Então, ele aprende isto. Puxa, se eu fizer aquilo, eu vou ficar sem ver televisão, por exemplo. Ou eu vou ficar sem alguma coisa. Então, como a punição é dele, Sim. ele aceita os comandos e as ordens para não receber essa punição. Isso. Então, seria o comando. Isso. Esse é o tratamento dentro da sua família quando criança. E depois de adulto, aí já... É isso que o nosso grupo, o GASP, olha só que nome, pretende, sabe? Que a sociedade saiba o que é isso. E que haja mecanismos de defesa para as vítimas. Porque mesmo nos tribunais não há defesa. Veja o que acontece, por exemplo, com uma criança no meio dessa história. O pai ou a mãe psicopata e o outro cônjuge que acaba descobrindo que o parceiro ou a parceira é um psicopata. Como é que fica a criança no meio disso? O filho deles. É um inferno todo especial quando há filhos. Porque o cônjuge vai usar, o psicopata cônjuge vai usar o filho para continuar extorquindo o outro. Seria mais uma ferramenta. Sim. Para esse psicopata. Não é visto, porque não existe nem com referência ao filho. Não. Nenhuma emoção. Não, nenhuma. Ele usa o filho. Tanto faz se o filho está sofrendo ou não. Ele extorque até o filho. Que educação essa criança está recebendo? Ela está recebendo uma educação de medo. Né? Ela está sempre... Que vida, né? Controlada. Em tudo, né? Agora, chamando mais uma vez a atenção para o fato de que a cada 30, os números são mais ou menos estes, a cada 30 pessoas, 4 no mundo são psicopatas. É um número muito grande. As chances de você não esbarrar na sua vida em algum momento com um psicopata são mínimas. Né? E, então é importante se ficar alerta para isso. O que fazer? Se for um membro da sua família, quando criança, está aqui algumas dicas. Agora, se afastar, como é que a gente se afasta? Dá para se afastar, dá para você mudar de emprego, mudar de área, né? Dá para você deixar de lado e tirar da sua vida
eu percebi um comportamento psicopata em alguém que logo no início da convivência e coloquei fora da minha vida profissional. Mas nem sempre é possível. Ou nem sempre você está alerta para isso, né? Mas eu tive o desprazer de ter uma convivência muito breve, graças a Deus, e descartar, porque era uma pessoa que ia sugando na minha vida profissional. Agora, você que está aí, vai detectar em algum momento esse tipo de personalidade ao seu lado? Só nos resta dizer, fique esperta e ver se consegue cair fora disso, não é, doutora? Isso. E observar bem, porque um psicopata é um mentiroso contumaz. Ele, às vezes, até conta uma mentira quando a verdade poderia ser mais vantajosa para ele. Ele fica todo excitado com isso, de conseguir enganar os outros com as suas mentiras. Currículo, por exemplo. Presta atenção no currículo de um psicopata. Verifique, quando você tem suspeita, verifique se tudo aquilo que ele diz que tem, se de fato tem. Às vezes é tudo ficção. Diz que tem diploma disso, daquilo. Vai ver. E não é que ele está sonhando, que ele imagina que ele tenha tudo isso. Ele sabe que não tem. Sim. E cria dessa forma propositalmente. Isso. E já, por exemplo, pode ser que uma escola que já se fechou, sabe? Ele pega, eu tenho diploma daquela escola, para dificultar para as pessoas verificarem. Tudo muito elaborado e muito estudado. Sim, Outra coisa muito interessante, importante de olhar, é a loquacidade dele. Como que ele fala o discurso. Olha, gente, é um script. Tem um dossiê que a gente pode elaborar a partir disso. Se usa muito a palavra eu, meu, minha. Se deixa os outros falar, porque um psicopata, em geral, não quer ouvir ninguém falar. Só ele fala. São as colocações dele, Sim. sempre puxando o assunto para ele. Para ele. Eu fiz isso, eu fiz... histórias de coitadinho. Ele adora contar uma infância traumática, para todo mundo ter pena dele. Pode ter algumas coisas verdadeiras, mas ele cria em volta toda um mise-en-scène para as pessoas ter pena dele. Ele adora isso. Mas ele não tem pena dele. Ele até o fato do ser coitadinho é uma farsa. Porque ele não se sente esse coitadinho. Não, ele... Mesmo que ele tenha passado por situações. Sim. Agora, eu estou preocupada com o tempo, porque tem tanta coisa que eu ainda queria saber e a gente tem alguns minutinhos só. Como é que isso é um problema genético, é um problema de nascimento, é um problema que se desenvolve, existe um mecanismo que faz com que isso aconteça? De onde vem isso? Já nasce assim e morre assim. Tá? Não tem como consertar porque já nasce assim. Genético, dizem que sim, né? Mas por que será que aquela criatura escolheu esse corpo para nascer, sabe? Se a gente for um pouquinho mais para uma visão mais ampla, ninguém é vítima de nada. Né? Se a gente for realmente querer ser íntegro, a gente se responsabiliza por tudo que tem na vida, inclusive por ter deixado um psicopata entrar, né? Então... justamente, né? É verdade. Por isso, né? Eu não vi, eu permiti, eu não vi que tinha um buraco no meio da calçada e caí no buraco, né? Ou às vezes não, por exemplo, também estava conversando com os meninos do Switcher, que estavam comentando do caso da menina do metrô. Sim. Né? Que o moço simplesmente chegou e a empurrou pro trilho do metrô. Porque ele não foi com a cara dela naquele momento. Ele olhou uma segunda vez e na terceira ele a empurrou pros trilhos. Sim. Né? E a menina morreu.
mas até quando a gente, o quanto a gente consiga detectar, eu acho que tem que cair fora e cortar isso mesmo, porque aquilo que a senhora falou, somos responsáveis por aquilo que acontece, só entra na nossa vida quem a gente deixar, seja ela profissional, seja ela emocional, né? Seja, enfim, em todos os âmbitos. Porém, há que se perceber não só as pessoas que estão na sua vida, mas os seus sentimentos com referência a essas pessoas. Isso. Porque o que a gente citou agora há pouco, a senhora citou, as fragilidades. Sim. E as mulheres, hoje, quantos casos, quantos BOs existem nas delegacias de mulheres que arranjaram um namorado através da internet, né? Sim. Porque se é difícil identificar um psicopata pessoalmente, na sua convivência diária, imagine então, através de um namoro, de um relacionamento de internet. Prato cheio para um psicopata, não é? Né? É o grande alimento, a grande ferramenta do século para o psicopata é a internet. E outros, né? Psicóticos, né? Pessoas desequilibradas mentalmente, outros distúrbios, né? Mais, né? Mas nesse caso específico, que é onde ele, sem o menor esforço de caras e bocas, ele pode contar tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, sim, e seduzir as mulheres, né? Ou seduzir os homens, existem psicopatas, mulheres também, né? E a gente sempre cai na armadilha quando permite a carência nossa, a nossa vulnerabilidade funcionar. Então, é um grande desafio para nós hoje, né? Você tem que se tornar forte, dona de si mesma, em todos os aspectos. Antes de tentar identificar os problemas do outro, esse psicopata. Esse é o primeiro ponto. É a grande sacada da história, né? Sim. Você se conhecer, você se identificar, você se gostar, né? Ninguém vai te resolver os seus problemas. A gente sempre acha, quando eu encontrar um verdadeiro amor, eu vou estar feliz. Não! Você tem que estar feliz antes. Você tem que alcançar esse estado antes. E aí o outro vai compartilhar com você desta felicidade. O amor da minha vida é tudo balela. Não. O amor da sua vida é você. Sim, e aí você encontra, quando você se amar inteiramente, quando você for inteira, aí você encontra outro inteiro e vocês podem construir uma vida juntos. Não tem metades. Se você procura outra metade, você sempre vai cair no cavalo, não é? Você tem que procurar outro inteiro. E para encontrar outro inteiro, você primeiro tem que ser inteiro. É isso mesmo. Nosso tempo acabou. Queria mais. Tanta coisa ainda por saber, tanta coisa para conversar. Mas eu vou deixar no ar aqui o convite para que você volte. Muito em breve. É um assunto, quero falar da editora ainda, sim, das escolhas, do seu trabalho como publisher. Tem muita coisa para a gente conversar. Adorei. Pedagogia artística. Pedagogia artística, curso de que é um mandalas, trabalho bárbaro. Olha só, esse eu já não sabia, curso de mandalas. Curso de mandalas. Que bárbaro, que delícia quando a gente encontra uma convidada para um bate-papo que tem tanta informação para passar para a gente. Muito obrigada, doutora Júlia. Obrigada a você, Silvia. Olha só, eu quero que você comece a sua semana, acima de tudo, se gostando. Já falei outras vezes aqui, mas aquilo que é bom vale a pena repetir. Olhe-se no espelho todas as manhãs. Olhe para você, olhe nos seus olhos, as suas necessidades. Eu não estou dizendo que você tenha que ser autossuficiente, mas eu estou dizendo que você tem que se gostar acima de tudo. Porque quando a gente se ama, a gente tira de letra e identifica essas pessoas que nos cercam e querem nos fazer mal. Esse é o primeiro passo. Que a sua semana seja iluminada, tudo de bom. Semana que vem, na terça-feira, às 15 horas, a gente está de volta. Te espero, até lá!